Caio, sobre a Santa Ceia, que você já falou 400 mil vezes. Meu pastor disse que se participar em pecado, eu vou adoecer ou vou ficar louco. Eu já estou há 5 meses sem tomar por medo. Eu estou desesperado, me ajuda. Ele está se masturbando. Porque Ah, não geralmente... sei qual, ele não relata o pecado. Geralmente crente é assim, se for jovem, ele está saindo na mão entre uma ceia e outra. Saiu na mão, não pode. Aí o pastor lê Paulo, em 1 Coríntios 11, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morrem, porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados, mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até o texto de 1 Coríntios termina positivamente, dizendo que aquele juízo que havia lá em Corinto, muitos fracos e doentes e não poucos os que dormem, os que morrem, era para a vida, era para a salvação, era para que o pessoal não fosse condenado com o mundo, era uma fraqueza terapêutica e salvadora para eles. Agora, o contexto é totalmente outro. O contexto tem a ver com gente que ia para a ceia do Senhor, levava tonéis de vinho e enchia a cara lá na sua mesa familiar ou com a sua curriola, com seu clubezinho Corinto de crentes, membros daquela igreja. Eles eram mais ricos, dividiam a comida entre eles, bebiam até cair de porre. Enquanto à mesa ao lado havia gente morrendo de fome. Porque a ceia do Senhor naquele tempo não era um encontro onde você leva um pãozinho que o grupo da igreja serve com uma cálicezinho de vinho. Não, era a festa do ágape, onde todo mundo levava muita comida, muita bebida, e eles compartilhavam uns com os outros, de modo que quem tinha mais não tinha de mais, e quem tinha menos não tinha de menos. E naquele acontecimento eles também proclamavam o evangelho de que eles querem que seja assim na terra como no céu. Eles querem que venha o reino de Deus, onde todas essas discrepâncias serão eliminadas, de modo que cada um terá o necessário para a alegria da vida, conforme deveria ser, conforme deve ser, se a mente da gente não está entregue às lógicas da queda e da maldade instituída no coração humano perverso. Então, era isso que o texto de 1 Coríntios dizia, e os pastores usam isso para apavorar o cara, não é? Claro, para tocar terror. Porque o filho dele não está nem aí, nem a filha. Nem ele mesmo, quando antes de sair de casa, dá um bolachão na casa da mulher. É o que você falou. Na cara da mulher dele, ele chega lá e tira a maior onda, faz o maior agarro. Bota uma pressão. Coloca uma pressão nos outros que estão em pecado. Por isso tem tanta mulher de pastor que não aguenta mais e filho de pastor que não quer mais nem ouvir falar, porque a mentira é muito grande. Então, meu filho, sirva a Deus com a consciência, sua melhor consciência. E esse negócio de não comer o pãozinho, não beber o vinhozinho, senão eu vou ficar doente, isso é um placebo, que adoece mesmo. É uma sugestão da pesada. Imagina só, brother, se para você masturbação é pecado, dos mais graves, certo. Aí você, antes de ir para a ceia do Senhor, você era solteiro, bateu um aperto danado. Eu sei como é. Aí você partiu para as cabeças. Aí descabela o macaco. Você homenageou uma musa. Sim. É uma homenagem, Homenageou a musa, aí foi para o culto. Chega lá, o pastor larga uma dessa. Quem estiver em pecado não tome a ceia porque vai morrer. Isso. Ou vai ficar doente. Aí a tua mão começa a queimar. Começa a queimar na mesma hora. O teu pinto começa a arder. Puxa vida. Você começa a somatizar Inferno. na mesma hora. É um mecanismo insuportável. de somatização imediata. Eu tô ligado. Aí o cara diz, não vou tomar não, porque
já foi um aviso divino para eu não tomar, porque a minha mão começou a queimar e o meu pinto começou a arder. Isso. Mas é claro, você está sob sugestão, É horrível. semi-hipnotizado, Sim. está processando todos os aspectos sugestionáveis possíveis. É horrível. Do mesmo modo em que quando você venceu a bronha, não se submeteu a ela, foi para o culto e chega com aquela sensação de justiça própria, de vitorioso. Na hora de levantar as mãos, você levanta as mãos bem puras. Oh, não fui mão pura, não peguei lá, não fiz nada. Tô limpo, tô limpo. Mãos limpas, mãos limpas. Aí quando vem o pão e o vinho, o cara come assim quase com direito à cura. Sim. Direito à cura. Aí vira um placebo ao contrário. Se eu tô com uma coceira aqui, mas em nome de Jesus eu resisti à masturbação. Eu venci. Eu vou comer esse pão, vou beber esse vinho, vou ficar curado. Aí come e para de ter a coceira. Cara, claro, era no nível... Ela vale para todos. Era no nível, era num espectro psicossomatizante, aonde o placebo ou a culpa placêbica funcionam produzindo alterações. Está no espectro do fenômeno alterável, do âmbito alcançável, pelo condicionamento, pela sugestão. Tem demais, não é? E a ignorância humana vai dando lugar a todo tipo de controle. Agora o cara que não considera isso... O cara que não considera chega isso... em pecado na ceia, aspas. Ele chega em pecado na ceia, se ele cometeu pecado mesmo, se ele fez mal à mulher dele, se ele mentiu, se ele enganou, se ele abusou dos filhos, se ele roubou os irmãos, se ele deu um calote em gente santa e boa ou não, se ele, enfim, agiu contra a natureza honesta da existência, ele está em pecado, está pecando. Se não se arrependeu de verdade, não tomou nenhuma providência de repor, de reaver, de consertar o que ele fez, ele está pecando. E se ele entra nesse molde de tratar o pecado com cinismo, ele vai comer doença para ele mesmo, ele vai comer maldade, ele vai comer distúrbio. E é uma questão de tempo, isso vai se manifestar. Então, tem um lado verdadeiro dessa história e tem um lado psicologicamente placêbico dessa história. De modo que a gente tem que saber o que é uma coisa e o que é outra. Aí no caso desse amigo, ele não disse o que era, eu comecei pela dimensão do placebo e da sugestão.